E o quinto episódio de Shining Girl já está no ar, mas a questão é, será que ele foi bom ou não? Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou, eu sou o Osmio, e hoje nós falaremos tudo sobre o quinto episódio de Iluminadas, ou Shining Girls, que é essa série lá do Apple TV Plus, protagonizada pela Elizabeth Moss e pelo Wagner Moura. Esse não é o nosso primeiro vídeo sobre essa série, então se você por acaso caiu de paraquedas aqui, não sabe que série é essa, quer saber se vale a pena assistir ou não, vai estar aqui nos cards e também na descrição a nossa playlist com o começo de Iluminadas, onde eu falo um pouco sem spoilers sobre a série, do que ela trata, e também o meu review, os meus comentários ali sobre o quarto episódio. Então aqui nesse vídeo falaremos exclusivamente sobre o quinto episódio, já com spoilers. Então, justamente, partindo agora para a trama no final do quarto episódio, o nosso momento final foi aquele bem bombástico, onde a Kirby entrou em luta ali com a assassina. Eles foram avançando pelo tempo dentro daquela lavanderia que se transformou no bar. E aí nós temos algumas perguntas no final do vídeo: o que vai acontecer, como que a mudança temporal aconteceu para as outras pessoas. Tivemos uma resposta. Ela seguiu o padrão que já vinha acontecendo, ou seja, as pessoas não notaram, a não ser a Kirby e o próprio assassino. E nesse episódio nós começamos a ter algumas respostas, alguns esclarecimentos, o que é importante, né? A série ela tem que ir avançando com esse processo para que no final nós consigamos compreender tudo, ou quase tudo. Não sabemos se a série é uma minissérie, se ela vai ter retorno ou não, não foi divulgado sendo com muita clareza, mas temos então que ir avançando para ir descobrindo as informações de pouco em pouco, e o episódio mostrou um pouco sobre isso. Então eu vou comentar nesse vídeo aqui sobre as informações que nós tivemos, sobre toda essa questão de viagem no tempo, sobre o assassino, e um pouquinho sobre o que ele está buscando, e, além disso, sobre a própria Kirby e a compreensão dela sobre as coisas que estão acontecendo. Esses foram os focos do episódio de hoje. Sobre a viagem no tempo, nós descobrimos que a casa tem uma ligação, pelo menos no caso dele, não é, por exemplo, algo de poderes, de que ele consegue viajar porque ele quer. A casa tem alguma importância, seja para proteger ele, seja para fazer ele viajar. Tem aquele outro amigo dele, o Léo, que está internado. Talvez esse Léo tenha de fato alguma questão psicológica, alguma questão mental, mas ele é muito mais lúcido do que deixa transparecer, e parece que eles fizeram algum tipo de acordo, ele e o assassino, para que ele ficasse fora da casa. Aí fica a pergunta por quê, né? Porque como que a casa influencia nesse processo todo? Uma hora ele fala, né, que é algo relacionado ao número 19, o assassino fala. Então ele entra em uma porta e aparece por outra. As portas têm ligação com isso? É um poder que a casa fornece para ele e ele pode usar onde quer? A casa é uma espécie de proteção para ele durante essas mudanças de tempo? Algumas ideias como essa já começam a florear, assim. Na minha opinião, pode ser algo nesse caminho. A casa ser a maneira para ele viajar, ou ser a proteção contra o que as viagens no tempo podem gerar. Não é nada muito claro ainda. A série deve explicar no futuro, com certeza, que aquela casa é bem enigmática. Porém, justamente descobrimos através daquele amigo do assassino, e também através das investigações que a Kirby faz por conta própria, que o sujeito ele é pelo menos tão velho quanto para ter servido, possivelmente, na Primeira Guerra Mundial. O Léo tinha algumas medalhas ali de Galípoli, foi uma batalha da Primeira Guerra. A tatuagem do assassino também era igual a de outro sujeito que serviu na Primeira Guerra. Então sabemos que ele é muito mais velho do que nós sequer tínhamos ciência. Então, ele já tem ali uma boa idade, tá aí viajando pelo tempo. E assim, de forma geral, essas foram as informações que nós tivemos nesse episódio sobre a viagem no tempo, além de uma questão que eu tenho que deixar claro, que ele próprio, como nós havíamos comentado no último episódio, não sabe como a Kirby fez aquela viagem. Não foi algo voluntário dele. Foi uma explicação que nós tivemos nesse episódio. Ele não sabe, aquele amigo dele não sabe, então de fato se confirma que a viagem no tempo não é algo claro, nem para quem a pratica por escolha, ainda mais para a coitada da Kirby que não entende o que está acontecendo. Tivemos essa confirmação neste episódio justamente. Mas agora, partindo para o núcleo da Kirby, a coitada passa por bons bocados porque ela foi muito desacreditada nesse episódio. O próprio Dan Velasquez duvida dela em alguns momentos. Essas alterações no tempo vão mexendo com o psicológico dela, porque imagina, você acorda um dia, você mora sozinho, no outro você acorda e tá morando com a sua mãe, no outro você tá morando em outro lugar, em seguida você tá casado, em seguida você não tá casado, você tem um cachorro, tem um gato, além de tantas outras coisas.
que as outras pessoas não notam, mas ela nota. E quando ela vai finalmente confrontar isso com a realidade dos demais, começam a duvidar de que ela está implantando provas, começam a duvidar da sanidade mental dela. Então tem essas questões que nós já havíamos visto isso no começo da série, que muito possivelmente nós, enquanto público, tínhamos essas dúvidas. Eu tinha essas dúvidas, até comentei lá no primeiro vídeo, então fica aí o merchan novamente. Mas agora os personagens começaram a ter essas dúvidas também, dúvidas que talvez comecem a ser sanadas, porque como nós vimos no final do episódio, o Dan Velasquez ficou ali perplexo com a descrição dela do carro que, naquela realidade dele, era o carro antigo dele, ainda era um carro presente para ela. Então, justamente, de forma geral, esse foi um episódio não tão dinâmico como foi o episódio anterior, mas isso não torna ele um episódio ruim, ele não precisa ter um super final para ser um episódio bom. O importante é que ele avance positivamente com a trama, o que ele faz, né? Nós já vimos que Shining Girls tem um ritmo um pouco mais lento do que muitas séries, então ela vai caminhando ali de pouco em pouco. Esse quinto episódio serviu muito para isso, para a série, né, ir escalando essa questão da compreensão dos personagens sobre viagem no tempo, além da nossa própria compreensão de como essa viagem no tempo funciona. A Iluminadas tem deixado isso bem procedural, vamos dizer assim, o que eu praticamente vejo como positivo, mas é um ritmo que talvez não agrade a todos. Mas agora nós temos que ver o que vai ser desse futuro, né? Será que eles vão, já no próximo episódio, descobrir, tipo, ok, isso não é normal, estamos falando de algo sobrenatural. Viagem no tempo não é algo sobrenatural, mas é algo bizarro. Então, quem sabe essas suspeitas já surjam no próximo episódio. E a minha grande expectativa é eles começarem a explicar cada vez mais como que funciona essa viagem no tempo, qual é a ligação dessas mulheres, agora que nós vimos que a Kirby tem uma ligação com o assassino, tem uma relação aí por trás, ele próprio comenta isso. Fica aí então essas dúvidas, como que tudo isso vai se desenvolver a partir de agora na série. Mas deixa aí embaixo nos comentários as suas teorias, o que você achou do episódio, o que você acha que vai acontecer, se tá gostando ou não. Não esqueça de também deixar aquele seu like e se inscrever no canal, porque nós vamos falar de Iluminadas até o final da série. Mas, de forma geral, esse foi o nosso vídeo. Você deveria estar maratonando.